Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus e da equipe espiritual Paz e Luz que daremos início a mais uma live. Hoje, com um tema muito atual, muito importante, muito comentado nos dias de hoje, mundialmente, né? Vamos trazer uma super convidada nossa, a Jeane Hannes, palestrante, escritora do Letra Espírita, bióloga também, vai falar hoje esse tema muito importante aqui para nós. E eu peço, como sempre, né, a participação de todos com suas perguntas, com os comentários, para a gente poder tirar o máximo da nossa convidada. Não fiquem com dúvidas, sempre perguntando para a gente as dúvidas sobre o assunto, falando suas opiniões, críticas, sugestões. Também é muito importante a gente deixar aqui que após o término da live, nós estaremos disponibilizando essa live no nosso canal no YouTube, né? Que é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Entram lá, se inscrevam no nosso canal, é muito importante, compartilhe os nossos vídeos, curte os nossos vídeos, deixe as sugestões, deixe os comentários, a qual é muito importante. Então hoje nós traremos o tema sobre preservação ambiental e o espiritismo, um tema atual, da atualidade, onde o mundo debate sobre as questões da natureza, do meio ambiente. Então o que o espiritismo tem a ver com isso? Hoje a nossa super convidada, ela já está online aqui. Eu vou adicionar o Matheus para a gente dar início, já dando boa noite a todos, meu amigo Pena, o Wagner, que já estão aqui online, né? As várias pessoas, meu amigo Gediael também, um abração para você. Então eu vou adicionar aqui o nosso convidado, o Dr. Elder também. Boa noite, doutor, seja bem-vindo. Foi nosso convidado da live passada, uma live maravilhosa. Boa noite a todos. Então eu vou convidar aqui, já vou trazer para a live o Matheus, para a gente já trazer a nossa convidada, não perder tempo. Também, como sempre digo, se o som estiver ruim, se a imagem estiver ruim, se estiver travando, vai nos orientando, vocês que estão aí do outro lado, nossos amigos, nossos parceiros. É muito importante para a gente saber, tá tudo ok? Deixa aí, tá tudo ok. O Rodrigo também entrou aqui, a Carla também, todo mundo entrando. Eu já adicionei o Matheus, vou adicionar a nossa convidada. Hoje o professor não poderá participar da live. Depois, na hora que o Matheus chegar, nós vamos trazer a informação, hein? Hoje tem uma bomba aí sobre o professor, e esse professor ele está arrasando, hein? Boa noite, Renata, também, entrando na nossa live. Estou tentando adicionar aqui o Matheus para a gente dar início e trazer a nossa convidada para a nossa live aqui. Então, não esqueçam de participar. Não esqueça de mandar as perguntas. Vamos bater aquele papo entre amigos. Como sempre a gente faz às terças-feiras aqui às 20 horas. De uma maneira muito descontraída. A gente bate esse papo com os nossos convidados. A Jeane já fez outras participações aqui. Já é uma integrante aqui do Papo de Amigos. Está sempre nos atendendo. Nós sabemos também que a agenda dela é muito cheia, mas nós conseguimos um dia para trazer ela aqui. Também não deixe de adicionar ela no Instagram, adicione. Ela produz conteúdos, espíritos maravilhosos, então todos adicionem ela, Jeane.Lanes, lá no Instagram. Adicione ela, mande pergunte, fale que você viu ela aqui no Papo de Amigos. Tudo bem? O Dr. Elder colocou aqui, tá tudo ok. Então nós vamos iniciando aqui. Estou tentando adicionar o Matheus, não estou conseguindo. O Matheus pede para participar da live. Eu não estou conseguindo te adicionar aqui. Você está online para mim. Eu não estou conseguindo colocar você na live. Tenta mandar o convite para a gente adicionar a nossa convidada que está online também, já esperando ser adicionada, né? E então nós vamos fazer essa live. Semana que vem, já vou dar um spoiler da semana que vem, nós vamos trazer a doutora Roberta, já é nossa parceira também aqui no canal. Nós vamos falar sobre o Janeiro Branco também.
já deixando aí para as pessoas. Agora sim, o Matheus apareceu online aqui para mim. Vou adicionar ele para a gente adicionar a nossa convidada. E lembrando sobre o Janeiro Branco, então a doutora Roberta estará aqui, psicóloga, participando com a gente, falando sobre saúde mental. Um tema muito importante. O doutor Helder também fez uma live na sexta-feira sobre o tema. Parabéns, doutor. A gente sempre está trazendo esses nossos amigos com temas atuais. Matheus, eu não estou conseguindo te adicionar, estou com dificuldade aqui de te adicionar. Tenta mandar o convite para a live, eu acho que fica mais fácil. Boa noite, dona Sônia. Dona Sônia está online. Ah, ele aí, agora sim. Boa noite, Matheus. Seja bem-vindo, meu Boa noite, menino lindo. Como vai você? Você tá com a camisa azul também. Eu procurei uma verde, não achei. Eu peguei também. uma azul cor do mar, porque eu sou apaixonado pelo mar. Hoje nós vamos falar de meio ambiente com a Giane. E hoje você tá de cavanhaque, você tá lindão, hein? Nossa, como você tá Obrigado. bonito com esse cavanhaque. Você está Olha que super menino mais elegante lindo. com esse tupete, esse óculos. Você está sensacional. Ah. Juro que eu também procurei uma camiseta A verde. pergunta, a pergunta de R$ 1 milhão. O que que tá fazendo esse menino ficar com esse sorriso tão lindo assim, hein, cavanhaque? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Mas tem uma pergunta mais cara ainda, Matheus. Por onde anda o professor Luiz? Será que Essa é a pergunta de R$ 1 bilhão. pode revelar o vídeo que ele mandou lá no grupo hoje, onde ele está hoje? Pode revelar para os nossos amigos? Bom, eu já falei aqui que eu não sou nem baú nem padre para guardar segredo. Então tá bom. Assim, entre eu revelar a verdade e perder um amigo, eu prefiro revelar a verdade. Então nós vamos revelar. Hoje o professor Luiz vai fazer uma participação especial no Big Brother Brasil. Então depois da live, Cara, depois da por isso que ele não pôde novela, estar aqui com a gente, então. Por isso que aquele hoje, exatamente, o professor mandou hoje ele direto não lá. vai estar, hoje ele não vai estar presente aqui. Nós não podemos contar para qual vai ser a participação, vai ter uma prova lá nesse Big Brother e o professor vai ser o cara lá. É Então prova vocês não de, prova percam. de, eu ouvi dizer que é prova de resistência, viu, Rômulo? Resistência. O professor estará no Big Brother hoje, então todos os amigos não deixam de assistir o Big Brother, que hoje o professor vai estar lá. Então, foi por Ô, isso a Rômulo, deixa ausência eu falar, dele. só vou dar uma deixa aqui. O pessoal fala de ecologia. Eu estava aqui pensando antes de me preparar para a live aqui. Eu acredito, tá? Uma coisa que eu acredito, a gente vai conversar aí com a Giane, mas eu acredito, cara, que no futuro, uma árvore, um rio, cara, vai valer mais do que um diamante, mais do que um relógio de ouro. Porque Não. tem muitas coisas que não tem como você. Como que você vai criar um rio, cara? Como que você vai Não, fala plantar pra uma mim. árvore e ela crescer rapidamente? Quantos anos demora, né? E água, né? E água. Quando não tem água, como é que você vai criar água? Existem projetos aí que a gente conhece de dessalinização, tudo, mas vamos combinar aqui. Tem lugares que nem dá para Não tem chegar como. essa água, né, dessalinizada. Ó, o Pena tá chegando aí, hein? Ó, Ó, o Pena quero tá falando saber que a a gente tá opinião do fazendo Pena. bullying com o professor. O Pena mandou aqui. Vamos adicionar Não, então. isso aí, não. Quem fala, a minha avó, a minha avó brasileira, ela dizia uma coisa assim, ó, minha avó falava assim, ó, que quem fala a verdade não merece castigo. Nós estamos revelando a Exatamente. verdade. Ah, ela Exatamente. aí. Vamos Olha falar quem. sério agora, né? Vamos Ah, parar de Giane, boa brincadeira. noite. Boa noite, vocês Giane, estão me escutando bem? perfeitamente, som, imagem, tá tudo perfeito. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, né, por você ter aceito mais uma vez o nosso convite aqui da live do Papo de Amigos. Nós sabemos que a sua agenda é bem extensa, né? Você é palestrante, você é escritora, produz conteúdo no seu Instagram, as pessoas, depois você passa seu Instagram para as pessoas te adicionarem, para ter acesso aos seus conteúdos,
que são muito edificantes, é disso que a gente precisa, de conteúdos edificantes. Hoje, com esse estouro das redes sociais, a gente vê muita coisa que não edifica, mas parece que é o que dá mais ibope, é o que atrai mais coisas, mas quando a gente se depara com conteúdos, com matérias, com material, com livros dessa magnitude, a gente tem que sempre fazer a divulgação. Então, gratidão por você ter aceito o nosso convite. Hoje um tema, a gente estava falando aqui com o Matheus fez já uma observação, né, da questão da água potável, da questão das árvores, da questão do valor, né? Então, hoje, um tema ao qual você disse que gostaria muito de ter feito essa live, você que é biólogo, além de tudo, também. Então, nós estamos com uma especialista no assunto, além dela ser médium, palestrante, fazer todo o conteúdo espírita. Hoje ela é especialista nas duas áreas, na preservação ambiental, na questão ambiental e na questão do espiritismo. Então, nossos amigos que estão aqui hoje, tirem o máximo, podem, né, Jane, fazer perguntas, a gente para aqui, aquele jeito, sempre que a gente toca a live aqui, deixa o palestrante, mas quem tiver pergunta, a gente dá uma pausa, faz as perguntas, faz os nossos comentários. Então, primeiramente, gratidão por você ter aceito o nosso convite mais uma vez. Seja bem-vindo à Live Papo de Amigos. Sou eu que agradeço o convite, mas especialista eu acho que assim, é pegar um pouquinho pesado, né? Mas eu estava ouvindo vocês conversando, um veio de azul, outro veio de verde, aí eu venho de preto. Eu tentei trazer uma blusa verde, mas eu não consegui uma camiseta. Falei, eu vou de azul. É o petróleo. É o petróleo. É o petróleo. Hoje o professor não pôde participar, viu, Jane? Ele vai fazer uma participação especial no Big Brother. Eu estava ouvindo a história do Big Brother. Esse professor, ele está muito importante. Então, ele não pôde comparecer. Ele pediu para te cumprimentar que ele teve esse compromisso inadiável. Então, fica aqui, a gente já passou. Tá vendo, professor? Já passamos o seu recado para a nossa convidada. Ai, coitado professor, gente. Matheus... eu queria agradecer a Giane, né, por estar presente com a gente aí, um tema tão atual. Eu me lembro de quando criança assisti o filme lá do Mad Max, né, no deserto, onde que existia uma luta pela acho que era por gasolina na época. Gasolina era o bem mais valioso que existia, né? E a gente agora, apesar de estarmos passando por um período aí de bastante chuva, mas já tivemos períodos de seca, onde as pessoas começaram a sentir um pouquinho na pele a importância, né, e o desespero da hipótese de ficar sem água, né? E eu realmente... uma coisa que, com a correria tal, as pessoas não param para pensar nisso, mas... É matemático, né? Se nós não cuidarmos, são bens que são finitos, né? São finitos. Eu concordo com você. Na verdade, eu acho que tudo na natureza é importante, no planeta de uma forma geral, mas eu acho que o primeiro, que se a gente não mudar, né, de comportamento, o primeiro recurso que efetivamente vai, né, faltar e que nós vamos sofrer com a falta vai ser a água, né? A água potável, no caso. Mas a esperança é que a humanidade consiga repensar a sua forma de lidar com a casa onde vive. Né? Interessante, você estava falando sobre ecologia. Quando a gente começa a estudar ecologia, uma das primeiras coisas que a gente, né, conversa a respeito é o significado da palavra, porque eco significa casa. Né? Então, nada mais é do que a nossa casa. E aí, o interessante é que, começando do início, bem no início mesmo, se a gente pegar, por exemplo, lá na Gênesis, né, a Gênesis é bíblica, mosaica, a gente vai ver aquela frase, né, de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e que ele coloca à disposição do homem animais, peixes, animais terrestres, peixes, para que ele domine. E eu acho que o grande problema nosso é que a gente não entendeu o que era esse dominar. Muitas pessoas, né, inclusive, infelizmente, utilizam esse trecho da Bíblia como uma justificativa de que nós temos um poder sobre
os animais, as plantas, o mundo de uma forma geral. Só que eu acho que a gente tem que repensar, né? Isso não entrando na questão da origem desse texto e tudo mais, mas pensar o que significa esse dominar a natureza. E aí é engraçado que eu fui buscar sobre isso e eu encontrei que tem alguns estudiosos sobre a questão do hebraico, né, que é a língua onde que o texto estava escrito, e a palavra que foi traduzida para esse trecho como dominar, ela é citada pelo menos 25 vezes na Bíblia. E dependendo da Bíblia, da tradução, ela vai receber traduções diferentes em cada trecho que ela é citada. E aí, eu até anotei aqui, essa tradução pode ser assenhorar, dominar, auxiliar, tomar, dirigir, presidir. Então, eu acho que, na verdade, a gente não compreendeu que Deus não estava nos dando o mundo para que nós pudéssemos destruir, esgotar, submeter. Eu acho que ele estava colocando a natureza sob a nossa responsabilidade. E é isso que a gente não entendeu até o momento. De que não era você é superior e agora você pode mandar em todo o mundo, pode destruir à vontade, porque tudo está ao seu dispor. Não, ele estava colocando sob a nossa responsabilidade. Olha, eu deixei aqui, agora faça uso, mas você é responsável. E aí é que tá, a gente não conseguiu ainda entender isso. A maioria de nós não consegue perceber o quão nós somos responsáveis e principalmente o quanto a gente precisa, né, desse mundo. Né? Às vezes você fala, eu não preciso de um elefante lá da África, eu não preciso da onça que está no Pantanal. Nós precisamos de tudo, porque o meio ambiente, de uma forma geral, ele é como se fosse uma corrente, ele é formado por elos. Se você pegar e usar uma corrente, por exemplo, uma corrente para amarrar sua bicicleta para ninguém roubar, mesmo que seja o elo mais distante da corrente, se ele quebrar, a corrente perde a função. Toda a corrente vai sofrer com um elozinho que quebrou. Então, tudo é importante. E eu acho que talvez seja o momento de nós entendermos que nós não somos superiores, nós somos também um elo. Somos um elo, assim como todos os animais, todas as plantas, numa posição evolutiva diferente, mas somos mais um elo dessa corrente. Então, se nós conseguíssemos, né, olhar o meio ambiente como igual e não, né, como se nós fôssemos superiores a todo o restante do planeta, eu acho que as coisas seriam um pouquinho diferentes. Não sei se é uma visão utópica da minha parte, mas eu acho que é aí que a gente tem que mudar. É a forma como a gente enxerga o que é a natureza. Viu, Giane? Quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre física quântica, por exemplo, né? A física quântica traz muito essa noção que você acabou de dizer, né? A física quântica, ela explica o quanto vamos dizer assim, uma ação que é feita a uma distância gigantesca é capaz de ir fazendo aquele que foi o efeito cascata, né? Aquele que você acabou de mencionar, do elo. O quanto que uma ação que é feita do outro lado do mundo acaba interferindo no todo, né? A gente teve um exemplo aí muito claro e óbvio que foi a pandemia, né? É um pequeno exemplo, mas assim, isso dá para a gente levar para todos os quesitos, né? O oceano, por exemplo. O oceano, ele é um só. Se a gente for pensar, ele é um só, né? E a Terra também, né? E quando a gente sobe um pouquinho mais, né? Se a gente tiver assim uma elevação e conseguir enxergar, se nós tivéssemos a oportunidade de um dia podermos, assim, de fato, né, de corpo mesmo, sairmos da Terra, e se nós tivéssemos a oportunidade de olhar para ela, como assim, é uma coisa só, é o que você acabou de dizer, é uma coisa só,
Não tem como. Eu tinha uma visão diferente, usando um outro exemplo, né? Eu tinha uma visão diferente, principalmente em relação a minha família, a minha vizinhança, a minha cidade, o meu estado. Quando se a gente olhar só para o nosso umbigo, então se eu resolver só o problema aqui da minha casa e o meu vizinho ali, ele que se dane, tá tudo bem? Então eu resolvo só o problema da minha casa, da minha comunidade e o resto da cidade que se dane. Também não. Então eu resolvo só o problema da minha cidade. Então é uma questão assim que se a gente consegue sair e ter esse olhar de fora, aí que começa a compreensão e o entendimento do qual é a minha parte nessa cadeia, né? Exatamente. Ô, Giane, você falou sobre o elo, né? A gente, quando você começou a dar o exemplo, a gente faz a mentalização, né? E realmente, o quanto é importante esse elo e que todos os elos estejam fortes. E, na minha visão, o ser humano, por ele ter a questão sobre, claro, os animais, as espécies, ele ser o mais avançado, eu acho que aumenta a nossa responsabilidade, né? Porque a gente tem mais consciência. Então, quando a gente passa a ter a consciência e o saber, a nossa responsabilidade aumenta. Então, lá nos homens primitivos, que eles colocavam fogo, quando começou a dominar o fogo, eles não tinham tanta consciência ambiental como há hoje no planeta. Então, é muito importante a gente, eu acho que não é utópico não que você falou, eu acho que é necessário, né, essa tomada de consciência. Porque no próprio livro dos Espíritos fala, né, que a Terra, se todos os homens vivessem apenas pelo necessário, que ele apenas necessita, não faltaria alimento, não faltaria nada para ninguém. Mas o homem está mais voltado, né, para o que não é o necessário, o supérfluo. Então, por isso que falta alimento, por isso que ele destrói. Porque também, eu acho que cai muito, Giane, nesse pensamento, seguindo essa tua linha de pensamento, cai naquela visão que muitos, eu acho que a grande maioria, claro, não tem a visão ampliada que somos espíritos eternos, né? Tem gente que acha que é esse momento, essa vida, eu vou aproveitar, eu vou tacar fogo, eu vou criar pasta, eu vou criar gado, e pronto, e deixa, morreu, eu não volto mais aqui, né? E nós sabemos que tudo faz parte desse elo, desse ciclo. Também quando todos criarem a consciência da imortalidade do espírito, que nós estamos aqui de passagem e que a gente não sabe o tempo, mas que nós retornaremos. Alguns não, por esse momento de transição que a Terra passa, o nosso planeta passa. Quem não se enquadrar nas leis divinas, quem não se enquadrar, vai habitar em outros planetas. Mas aqueles que ficarão têm que criar essa consciência, porque é quem que destrói a própria casa? A gente quer sempre ter uma casa bonita, reformar a casa, pintar a casa. Se tem um jardim, a gente quer sempre o nosso jardim florido. Às vezes compara com o jardim do vizinho, né? Se o jardim do vizinho tá lá com uma planta bonita, você fala, não, eu vou plantar aqui, vai ficar mais bonito. Imagina se todos tivessem essa consciência que o nosso planeta é a nossa moradia, é dele que a gente depende da nossa evolução espiritual. Ele nos auxilia, assim como nós temos que auxiliar os outros seres vivos que não são tão evoluídos como a gente. Se ele tivesse a consciência disso, como muitos cuidam da própria casa, a casa que eu digo, a casa material. Imagina se todos falassem, eu não vou deixar queimar, eu não vou deixar desmatar. Olha a briga que nós tivemos recentemente sobre questão ambiental. Então, eu acho que tá tudo caminhando para isso, né? Hoje a gente já vê carros elétricos, a gente vê a questão ambiental, moto, até motocicletas, né? Vários projetos. A gente tem a questão aqui no Brasil, claro, que está eu acho que está bem atrasado em relação ao mundo, mas a questão da energia solar. Nós somos o Brasil tem muito sol, o Nordeste principalmente, né? A gente vê lá aquelas usinas
produzindo, a questão também do vento, aproveitando. Então, assim, eu acho que a consciência tá acontecendo, mas eu acho que ainda há uns passos um pouco mais devagar do que deveria estar. Então, não é utópico, não. Eu acho que é dentro dessa linha mesmo que a gente deve permanecer. E dentro dessa questão da responsabilidade, você colocou, né, a questão da reencarnação. Essa visão, né, o fato de nós reconhecermos, né, que vamos reencarnar e que muito do que nós estamos construindo agora, né, os efeitos, vão ser nós que vamos sentir, isso é realmente importante, até pelo momento evolutivo que nós estamos, porque nós somos ainda muito egoístas. Então, muitas vezes eu preciso assim, sou eu que vou sofrer lá na frente. Mas, se a gente for olhar de verdade, não seria necessário pensar assim, porque o ideal é que eu fizesse porque deve ser feito. E não porque eu é que vou sofrer lá na frente. Eu tenho que pensar no meu filho, eu tenho que pensar no meu irmão, eu tenho que pensar, né, na minha esposa, no meu marido, naqueles que estão, eu tenho que pensar no próprio planeta. Né? Eu costumo até brincar com os meus alunos, né, quando eu estou falando a questão da destruição do meio ambiente, que às vezes eu ouço isso. Ah, quando isso acontecer, né, às vezes eu estou falando de aquecimento global, quando isso acontecer eu já morri. Aí, obviamente, eu não entro, né, na questão da reencarnação, porque eu estou dando aula, mas o que eu falo com eles é o seguinte: o que você sofre hoje é porque o seu avô pensou assim. Então, mesmo para as pessoas que às vezes não têm essa visão, né, da reencarnação, mesmo assim nós temos que assumir essa responsabilidade. Até porque houve uma época em que os efeitos, né, da destruição do meio ambiente eram uma coisa que eram só previsões. Hoje, a gente está sentindo. Então, a gente já está sentindo, a gente já percebeu as consequências. Então, é a hora da gente pegar e repensar. Será que realmente vale a pena esse consumismo desenfreado? Obviamente, eu não sou contra o progresso ou o consumismo em si, até porque eu seria hipócrita, né? Estamos aqui utilizando celular, computadores, tudo isso que faz parte, né, desse processo. Tem a geração da poluição na sua construção e tudo mais. Mas existe uma forma da gente amenizar esse impacto. Como você colocou, né, no trecho do Livro dos Espíritos, sobre a questão da lei da conservação, a espiritualidade deixa claro, o planeta tem o suficiente, tem o necessário. O problema é que o ser humano não se contenta com o necessário. Ele sempre quer mais, sempre quer mais. E isso até me lembra uma passagem do Sermão da Montanha, em que Jesus, né, compara, né, o ser humano com as aves no céu, falando, elas não precisam juntar alimento, sempre vai haver, o Deus sempre vai, né, prover o alimento para elas. Então, por que essa nossa ganância de sempre querer mais, e muitas vezes coisas não só supérfluas, mas até prejudiciais para nós, o que, né, é pior ainda. E esse consumismo desenfreado, eu acho que no fundo reflete muito quem nós estamos. Porque o que é uma pessoa que não se contenta com o que tem e sempre quer mais? É uma pessoa que está insatisfeita, né? E isso, a gente está falando de coisas materiais, mas isso reflete o nosso interior, né? Porque uma pessoa que é feliz com, né, o que tem, lógico, buscando a melhoria, mas consegue ficar feliz com o que tem naquele momento, ele mostra que ele consegue ver a sua vida, mesmo ainda faltando algumas coisas que ele tem que buscar e que ele vai buscar, ele consegue aproveitar a vida que ele tem. O problema é que a gente não está feliz assim. É sempre um celular novo, um carro novo, uma roupa nova, e é sempre mais, e sempre mais, e sempre mais. E quem paga essa conta é o meio ambiente, porque isso tem um custo. Né? Nós estamos desmatando para construir pastos, nós estamos desmatando para né, ter as plantações, e a população crescendo, isso só vai se intensificando. E aí a gente pula lá para outra, a gente até comentou, para outra lei divina, que é, né, uma outra lei, que é a lei de causa e efeito. Essa conta já está chegando, mas ela vai ficar cada vez mais cara.
E quem vai pagar somos nós. E será que a gente realmente está disposto a pagar essa conta? Será que a gente vai dar conta de pagar essa conta? Ou, vou dizer ainda mais, será que a gente vai conseguir assumir que quem fez, né, quem causou tudo isso fomos nós? Porque, infelizmente, a gente vê acontecendo e sempre põe na conta do outro. Eu lembrei de um exemplo aqui agora, que é uma coisa de infância. Eu morava num bairro, quando eu morava, né, com a minha mãe, é um bairro que ainda tem, né, esse problema de quando chove, enche. Por questão de onde o bairro foi construído e tudo mais. E lá tem uma galeria, né, que passa a questão de água de chuva e também esgoto e tudo mais. E eu lembro que teve uma reunião, uma certa vez, e estava uma discussão de quem era o culpado pela enchente. E começaram a culpar que o prefeito isso, o prefeito aquilo outro. E a primeira coisa que me veio à cabeça, eu acabei falando, né, e eu nem lembro quantos anos eu tinha, eu devia ter uns 12, 13, que eu virei assim, eu nunca vi o prefeito jogar um sofá na galeria. Mas eu já vi morador fazer isso. Então, a gente tem que assumir que a gente também está fazendo errado. E a nossa mudança vai fazer diferença, mesmo que seja pequena, né? Ela pelo menos vai ser um exemplo, porque eu faço, o outro me vê fazendo, às vezes começa a fazer também, aí o outro, porque isso também é uma corrente. Eu já estou indo trabalhar de bicicleta, viu, Jane? Para diminuir a poluição, diminuir o consumo de combustível, mercado, eu evito pegar sacola plástica. O mar, então, é uma coisa que eu fico possesso, é alguém na praia jogar lixo. Esses dias eu fui andar de bicicleta, cheguei numa cachoeira linda que tem aqui na minha cidade, fizeram churrasco, largaram o lixo Falei, já não é lugar de fazer churrasco na beira da cachoeira. Não bastasse isso, ainda largaram os restos de latinha, embalagem plástica. A gente, assim, eu fico pensando, tentando entender o que passa na cabeça. Quer dizer, não passa nada na cabeça de uma pessoa dessa, né? Vamos combinar, com todo respeito, mas a pessoa é o que nós estamos tentando, assim, fazer a nossa parte, né? A questão da conscientização, né? Porque não existe outro caminho, não tem outro caminho senão. Aliás, eu acredito que a base de tudo, né, é a educação. É a educação. Quanto mais o ser humano se educa, mais ele evolui, né? Exatamente. Giane, se você me permite, eu vou ler alguns comentários para não ficar muito atrasado aqui. O pessoal está comentando, dando boa noite aqui também. Vamos lá. Deixa eu começar aqui pelo primeiro. Acho que foi o nosso amigo Pena. A Leninha colocou boa noite a todos, paz e luz. O Pena colocou, dominar é igual usar com consciência, né? Foi quando você falou da questão das várias interpretações do dominar, né? Ele colocou dominar é usar com consciência, né? Então tem aqui, o Rodrigo falou energia eólica, né? Que aproveita os ventos. O Pena colocou egoísmo e materialismo sempre estão. A Lúcia, nossa amiga, deu boa noite aqui pra gente. O Edu colocou boa noite, amigos. O Eduardo também colocou boa noite aqui. A Denise colocou, é mais fácil culpar o outro, né? E o Ismael Pereira colocou assim, quando se trata de recursos tecnológicos, fatores econômicos, políticos, sociais e históricos, deve-se associar imediatamente às mudanças do meio ambiente. A dona Sônia colocou verdade, Matheus. E a Denise colocou falta educação de base. Então, foram os comentários até agora durante a live. Só falar uma coisinha aí do Ismael que escreveu aí. Então, eu sou bióloga, ele foi meu aluno e hoje ele é biólogo. Ah, que legal. Parabéns, boa noite. Então, assim, é a questão de você conseguir, e aí você não precisa ter formação, né? É a semente que você plantou, mas é plantar né? a semente. É o exemplo. E isso eu acho que vale para todo mundo dentro de casa. É muito fácil a gente dizer tem que ser feito assim, tem que ser feito assado. Mas a criança,
ela não vai fazer o que tem que ser feito. A criança vai fazer o que ela vê você fazendo. Então, se ela está dentro de casa, aí o pai fala que tem que preservar o meio ambiente, mas ela vê o pai jogando lixo na rua, ela vê a família, né, pouco importando com a natureza, o discurso se perde. Então, o nosso exemplo é muito importante e isso vale, né, para tudo. Né, para tudo que existe no mundo, mas como a gente está falando, né, na questão da preservação ambiental, é emergencial que nós façamos. Eu vou até só ler uma frasezinha, porque eu encontrei por acaso essa frase e fiquei apaixonada, que é do Cortella. Não Que ele existe fala o seguinte. o por acaso, viu, Jane? Eu acho que teve um motivo. É, óbvio que não, óbvio ela. que não. Mas vamos lá, ele fala o seguinte: o mundo que vamos deixar para os nossos filhos depende dos filhos que vamos deixar para o nosso mundo. Então, às vezes, a gente fica preocupado de fazer o melhor para que o meu filho tenha um mundo melhor. Mas isso vai depender mais da criação e da educação que você dá para esse seu filho do que qualquer outra coisa. Porque quem vai estar aqui amanhã? Né? Nós vamos reencarnar? Vamos, mas vai demorar um tempo. Quem vai estar aqui amanhã? Vão ser eles. Então, é mostrar a importância desde pequenininhos. Até porque é complicado, às vezes, você pegar uma pessoa que já está aqui no plano material há muito tempo, é totalmente envolvido com a questão material, fazê-la mudar a sua consciência. Óbvio que isso é possível, mas é muito mais fácil fazer isso com as crianças. A educação, principalmente com os pequenos, isso é primordial para a mudança, não só com relação ao meio ambiente, mas com relação ao próximo, com relação a questões sociais de uma forma geral. Exatamente. Ô, Jane, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é professora da rede pública de ensino ou da rede particular? Rede pública, né? Ensino médio, rede pública. Então, nós temos aqui na live também, acho que a Eliana está online também, é professora junto com o professor Luiz. É muito importante a participação dos professores. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, é uma curiosidade. Como você classificaria a política de ensino público sobre o meio ambiente hoje nas escolas? Existe? Não existe? Existe pouco? Falta verba, falta recurso para vocês darem essa aula? Ou é algo que está muito distante? Como que é isso na rede pública? Se é do Espírito Santo, né? A Eliane também é aqui do estado de São Paulo. Se a Eliana pudesse nos ajudar com o comentário, como que a política de preservação do meio ambiente dentro das escolas hoje? Existe material didático? Existe um conteúdo programático para tudo isso? Então, hoje em dia isso tem melhorado muito, né? Então, nós temos conteúdos didáticos que trazem isso bem mais atual. Antigamente isso era, obviamente, fazia parte do currículo, mas de uma forma muito mais superficial. Hoje em dia vem mais com relação à prática. Mas eu acho que o que falta, né, principalmente para a questão, para os órgãos em si que trabalham com a educação, é dar o exemplo. Porque é o que a gente está falando aqui, o exemplo é importante. Então, eu vou dar um exemplo até maior, não vou nem dar o exemplo das escolas públicas, eu vou dar o exemplo da universidade onde, né, eu fiz o meu ensino superior. Eu estudo num lugar onde eu fiz ciências biológicas, eu sou bióloga, mas não tem reaproveitamento da água da chuva, onde, na verdade, alguns prédios foram construídos inadequadamente em locais que não deveriam ser construídos, que é na beira do mangue. Então, assim, você percebe que o lugar que vai educar já está errando no início. Então, falta, sim, nas escolas dar o exemplo, mas eu acho que um exemplo até mais estrutural. Porque você pegar uma escola com a questão da energia solar, reaproveitamento da água, você não precisa nem sair e falar, vamos fazer uma aula de campo para falar do meio ambiente. Não, vou falar aqui. Mas a gente não tem, a gente tem muito no papel. E, como eu disse, o discurso é importante, mas mais importante que o discurso é o exemplo, e é o exemplo prático. As lixeiras específicas para cada tipo de lixo, né? É uma coisa que é difícil o lugar que tem, né? Essas lixeiras onde são separados os lixos já, né?
E o complicado é que tem muitos lugares no Brasil que até tem essas lixeiras, mas as pessoas são desestimuladas a fazer isso quando elas veem o caminhão de lixo passando, pegando tudo junto e jogando no mesmo lugar. É verdade. Então, às vezes, você tem o morador fazendo a sua parte, mas que ele não vê resultado porque isso não vai gerar nada, porque tudo é misturado depois. Então, é um trabalho que tem que ser um trabalho em conjunto. Obviamente, cada um só pode fazer a sua parte e esperar pelo outro, dar o exemplo, cobrar, mas fazer a sua parte. Mas se o trabalho não for feito em conjunto, realmente fica um pouco complicado. Fica difícil. Eu vou ler mais alguns comentários aqui, Giane e Matheus, que já tem alguns comentários que foram feitos aqui, depois do Ismael. Então, aqui, a Denise colocou falta de educação de base. O Pena colocou do que falar sobre essa nova profissão? Os recicladores. Então, foi uma observação que o Pena fez sobre a nova profissão, os recicladores. A dona Sônia, é nossa parceira aqui, minha parceira, colocou assim, ó, temos falta de educação em tudo. No meio ambiente, no trânsito, com o próximo, enfim, sem educação total. Dona Sônia, quem mais? O Pena colocou apoiado, Dona Sônia. O Lucas colocou o futuro é plantado no hoje, né? Fez uma observação, exatamente. A Dona Sônia colocou é a prática. Então, essas foram as observações. Ô, Giane, mas na questão sobre do meio ambiente, quando você disse, né, que a gente fala nada como exemplo, né? Eu acho que o exemplo é a coisa que a gente mais assimila é com o exemplo, né? A gente aprende, os pais nos dão orientação, nos dão conselho, mas nada como a gente vê o exemplo, a prática, né? Eu acho que ela enraiza e ela é uma forma mais rápida de aprendizado, é o exemplo. A gente fala aqui, o Matheus, o professor, a gente brinca com os convidados, depois que acaba as lives, a gente entra no nosso grupo lá, comenta. O quanto a gente aprende fazendo as lives, né? O quanto a gente aprende falando às pessoas. Às vezes, né, o participante entra, faz um comentário que marca tanto a gente, as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Então, o exemplo, ele é marcante, tanto para a parte boa como para a parte ruim. E eu acho que os governos, é como você disse, dentro de uma universidade, né, eles já começam a demonstrar erradamente. Mas isso vem de uma política que sempre foi desprezada, a política ambiental, né? Não se falava em política ambiental. Os governos, eles estavam voltados para construir obras que aparecessem, rodovias, viadutos, né, até construir escolas. Mas eu conheço um exemplo de uma instituição aqui na cidade de Araraquara, de um amigo meu, Luciano Pisoni. Ele faz um trabalho do ponto material e do ponto espiritual, eu acho lindíssimo. Ele trata com crianças que têm problema com paralisia cerebral, então são crianças especiais. Ele tem uma instituição, chama Instituição Toque. Ela é totalmente construída e voltada para a questão ambiental. A energia, tem energia solar, eles produzem, tem reaproveitamento de água, a horta que eles fazem para fazer as crianças ensinarem a plantar é tudo com materiais orgânicos, é uma horta orgânica, e ela é em forma de mandala. É a coisa mais linda a instituição dele. E quando eu fui conhecer a instituição, eu falei assim, nossa, nem parece que é no Brasil. Que a gente assusta quando ele me apresentou todas essas tecnologias, isso já há alguns anos atrás. Então, quando você diz a questão dos exemplos, é um trabalho de formiguinha, né? A gente sempre fala, se a gente conseguir começar por dentro da nossa casa, a gente passa para os nossos entes queridos, para os mais próximos sempre. Às vezes a gente consegue com o vizinho, com o colega de trabalho, com o colega da escola, da faculdade. Então, a gente não queira já conseguir ampliar isso de uma vez. Pum, pronto, todo mundo criou consciência. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho demorado, mas é um trabalho que a gente não deve nunca parar. É o que eu falei, a gente hoje, eu agradeço muito a questão, os governos estão voltados para essa questão ambiental, coisas que antes, quando que tinha, não dava importância. Hoje um governo que ele não está ligado à questão ambiental, os outros países deixam ele de lado. Ele deixa de receber recursos, deixa de fazer
alianças comerciais, né? Não compra produtos daquele país, porque ele não se preocupa com a questão ambiental. Então, a mudança de postura, Jane, você acha que está ligada com a questão da evolução espiritual por esse momento de transição planetária que a gente passa? Eu acho que sempre, né? A nossa evolução, ela ocorre como um todo. Então, nós estamos evoluindo em todos os âmbitos e essa consciência que está se despertando com relação ao meio ambiente faz parte disso. E como você colocou, a gente tem que primeiro criar essa consciência dentro de nós, antes de cobrar simplesmente que o outro mude. Eu vou dar até um outro exemplo de uma coisa que eu sempre falo em sala de aula, né? O Ismael talvez até lembre. Que às vezes quando eu estou falando de emissão de gás carbônico na atmosfera, né, poluentes atmosféricos, eu sempre pergunto a eles, né, os alunos, quem são os países que mais poluem? Aí os alunos geralmente acertam, eles falam, Estados Unidos e China. Aí eu falo, então eles são culpados pela grande taxa de dióxido de carbono na atmosfera? Aí muito sim. Eu falei, sim, não, os culpados são vocês. Aí, como assim? Eu falei, dever de casa, vocês vão chegar em casa e olhar a etiqueta de tudo que vocês têm. Tudo está escrito, made in China, made in Estados Unidos. Nós é que financiamos. Então, a gente não para pensar, a gente quer que ele mude, mas a gente esquece que está tudo ligado. Nós também temos que mudar a nossa visão. Será que eu realmente preciso disso tudo que eu quero comprar, que eu quero ter? Será que as coisas não podem ser de uma forma diferente? Então, tem que ser, um exemplo tem que vir de dentro, eu tenho que tomar consciência. Né? Às vezes você quer lá, vou comprar um caderno, e quero as folhinhas brancas. Mas por que não comprar um com a folhinha amarela, que é papel reciclado? Ah, não é bonito. Mas, né? Talvez um dia o papel reciclado fique melhor, mas isso precisa de um processo. As pessoas precisam pelo menos querer comprar. Não, a gente quer o novo, a gente quer o branquinho, que é aquele que mais polui. Então, a gente tem que colocar a mão na consciência e pensar o que eu estou fazendo para contribuir com essa mudança. Porque, por causa da nossa transição, a nossa evolução, a necessidade da mudança, a gente já entendeu. A gente já quer. A questão agora é fazer algo a respeito e não querer que o outro faça. Ô, Giane, se nós formos pensar, então, fazer uma comparação do nosso papel como país, né? O Brasil, né? A riqueza ecológica do Brasil em relação ao mundo, aí é que a gente tem a obrigação mesmo de cuidar, né? Aí que, assim, se as pessoas tiverem um mínimo de consciência que realmente o pulmão do mundo é o Brasil, aí que a gente deveria, vamos dizer assim, lutar de todas as maneiras, porque é muita riqueza. Eu já tive a oportunidade de ir para outros países, e quando a gente vai, né, sempre, eu quanto criança, adolescente, eu vi aquelas paisagens de alguns lugares, né, dos Estados Unidos, da Europa, e eu achava aquilo lindo, maravilhoso. Nossa, que coisa mais chique, que maravilhoso. Aí eu cheguei lá e falei, tá, é legal, é bonito, mas assim, a propaganda que eles fazem de uma coisa que você olha e fala, nossa, o nosso país é muito mais lindo, não tem comparação, não tem comparação. Nosso país é muito mais rico em todos os sentidos ecológicos, não tem nenhum sentido que algum país ganhe de nós. E nós esquecemos de valorizar isso. A gente valoriza o que está fora. E isso é interessante, que é evidente, né? Todo mundo já deve ter falado ou ouvido a frase, né? Que a gente só valoriza alguma coisa quando a gente perde. Quando a gente vê muitas vezes ONGs, mas quando a gente vê ONGs francesas, inglesas, brigando para querer preservar a Amazônia, é isso. Ah, por que eles não preservaram o que tinha lá? Paciência, o que foi, foi. A questão é,
se existe um interesse para preservação, não para exploração, mas para preservação, a gente tem que nos aliar, porque separações geográficas, né, políticas, elas são artificiais. Como o Matheus colocou no início, o planeta é um só. E todos nós dependemos dele. Se alguma coisa acontecer com a Amazônia, por exemplo, não é o Brasil que vai sofrer, é o mundo. É o mundo. Né? A questão da umidade, a Amazônia ela é muito rica na questão da umidade, da questão das chuvas. Isso vai alterar o mundo todo. Então, nós somos, né, todos irmãos que moramos na mesma casa. E às vezes ficamos discutindo que o outro tinha que fazer aquilo, sendo que a gente também devia fazer a nossa parte. E são pequenas coisas. Eu acho que a gente às vezes não tem como, por exemplo, né, não tem como ir lá para o Amazonas, né, tentar proteger a floresta. Ok, mas eu posso não jogar lixo na rua. Mas eu posso, né, e não fazer um churrasco na cachoeira e deixar um monte de latinhas. E, até colocando um dos comentários que foi colocado aí hoje, a gente tem que começar também a valorizar os trabalhadores do meio ambiente. Os recicladores, as pessoas que muitas vezes estão lá pegando óleo usado, fazendo sabão, as pessoas que estão reciclando os materiais, porque eles têm um papel extremamente importante e são extremamente desvalorizados. Até por nós, muitas vezes nós olhamos aquela pessoa catando a latinha lá na rua com um olhar superior, tá catando. Exato. Ele está fazendo o que todo mundo devia fazer. Né? Então, que eu possa ajudá-lo. Né? Nós temos que começar a valorizar, por quê? Porque isso é um lado muito importante da questão ambiental. É valorizar e ampliar as cooperativas de recicladores, de pessoas que trabalham com o dito lixo, que na verdade não é lixo. Né? Porque tem muito proveito, né? Matéria orgânica vira adubo, as latinhas podem ser reutilizadas, o alumínio. Então, existem formas, sim. Só nós precisamos, ao invés de ficar esperando que isso venha de cima, né? Obviamente a gente tem que fazer o nosso papel, votar em pessoas que nós confiamos que vão, né, gerar mudança, mas além disso tudo, a gente tem que fazer a nossa parte. Que pode parecer Exatamente. Pequena, mas não é. Eu posso ler mais alguns comentários aqui, Jeane Matheus. Claro. Comentário aqui do... Vamos lá, cadê? Aqui, do Ismael. Ele falou assim, ó, falar sobre os 3 R's para os alunos nas escolas. Redução, reutilização e reciclagem. Né? Os 3 R's. Depois teve aqui a dona Sônia. Verdade. Esse consumismo do que tudo... Esse consumismo de que tudo que é importante é melhor, né? O Pena colocou aqui, ó, o Pena fez uma observação do seu microfone, o Matheus estava dando interferência, já cortou ele. O Fred colocou assim, ó, tomada de consciência no sentido de que termos ações mais coerentes no que diz respeito à moralidade em processo de transformação depende de uma prática constante em todos os campos da nossa vida. Então, ele colocou que é uma prática constante, né? O Fred também. Somos pessoas que tentamos a nós melhorar com o tempo, modificando o que não está tão... e também melhorando mais aquilo que está bom. Então, é sempre uma mudança constante. O Lucas também colocou, cada um fazendo a sua parte, não haveria nada de errado. O Fred também colocou assim, ó, a transformação individual modificando o coletivo e o coletivo aruando sobre a ação ética que se representa um conjunto de prática para melhor vivermos. A dona Sônia colocou, meu lixo reciclado já deixo separado. O que é lata, papelão, plástico e etc. Então, é tudo aquilo, né, Jeane, que a gente estava falando. E às vezes você fez esse comentário, eu lembrei. Às vezes as pessoas esperam mais só a ação do governo, né? Se o governo não cobra, se o político não cobra. Só que é uma ação que começa de nós, né? Que pode envolver o todo. Então, é o coletivo sempre. Então, sempre quando a gente fala, eu acho que é uma frase do Chico, se eu não estiver enganado, se você quiser colaborar para a paz mundial, comece fazendo uma prece.
começa a mudança dentro de você. Então, quando a gente começa a mudança interior, quando a gente começa a modificar, porque é muito fácil a gente querer modificar o próximo, né? Mas o quanto é difícil a modificar a nós mesmos. A gente deixar uma má tendência nossa, uma questão moral na qual ainda a gente peca, a gente erra. É muito difícil a mudança de comportamento. A tal da reforma íntima, que é tão falado dentro do espiritismo, né? Que a gente fala, as outras igrejas também falam, é a questão, não fala reforma íntima, mas fala modificar a tua vida, mudar a tua vida. Então, quando a gente tomar realmente a consciência da imortalidade da alma, a questão que tudo que eu quero mudar no outro, se eu mudar em mim, a mudança acontece, né? Porque a gente quer mudar no outro, mas tudo aquilo que incomoda a gente no outro é o que a gente tem de ruim dentro da gente. Então, a questão ambiental é como um todo. É uma casa, é a nossa casa, onde todos estão aqui encarnados, recebendo esse privilégio de estar encarnados, né? Como a gente sempre brinca aqui, né? Quando alguém fala para o pai, briga com o pai, você tem que me aguentar, eu não pedi para nascer, não. Você implorou para estar aqui, né? Com essa oportunidade para poder pagar os débitos, né? Para poder reaver as suas dívidas com a espiritualidade. Então, a mudança na questão ambiental, a preservação ambiental, começa dentro de nós, começa dentro da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e, claro, no mundo, né? Então, é muito importante essas ações que hoje são feitas. Eu acho que a parte do governo, eles pecam, eu acho que eles deveriam dar mais incentivo, né, para a questão. Tem a questão da energia solar, parece que agora vai ser taxado quem tem energia solar. Eu não sei se eu estou errado sobre isso, mas eu estava vendo bastante amigos meus que trabalham comigo, colocaram energia solar. Nossa, como economiza na conta, como é bom. Um contou para o outro também começou a colocar. Aí parece que vê essa conversa que vão taxar a energia solar, que vai acabar o incentivo. Então, eu acho que os governos, a parte deles deveria ser de políticas públicas de incentivo. Quanto ganha um reciclador? Essas cooperativas, né, de reciclagem que são tão importantes, essas cooperativas, já percebeu o quanto eles fazem de bem para a humanidade? Não é para a cidade deles, não. É para a humanidade. Tem cooperativas gigantes, exemplares. A gente vê bastante matéria sobre isso. Quanto ganha essas pessoas? Que tipo de incentivo eles recebem para poder produzir algo tão importante para o planeta, né? A gente vê, você falou a questão da Amazônia, tem países que pagam para o Brasil cuidar da floresta, e tem gente que não entende, fala, nossa, que absurdo um país pagar para o Brasil cuidar da própria, mas é um país consciente, porque ele sabe que não é a floresta do Brasil, ela é um patrimônio mundial, ela pertence ao Brasil, mas ela é o pulmão. Quem teve a oportunidade, né, de ler, né, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, maravilhoso. Quem tem a oportunidade, leiam esse livro. É um livro maravilhoso, vai falar da importância do Brasil mundialmente, do quanto o Brasil, quanto nós brasileiros somos privilegiados por ter, né, que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, é protegido pelo Mestre Jesus e pelo Espírito de Ismael, que é o responsável por dar o avanço ao nosso país. Então, eu acho que tudo isso está ligado a essa consciência. Mas não queira mudar o mundo, mude você primeiramente, né? Comece por você, que daí a mudança mundial, ela acontece. Com certeza. E você colocando a questão do Brasil ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, né? O país cujo número de adeptos do Espiritismo é o maior do mundo, daí aumenta a nossa responsabilidade. Porque não só nós somos detentores da maior biodiversidade do mundo, mas também, de uma certa forma, somos os maiores conhecedores da nossa responsabilidade para com o planeta em que nós vivemos, né? Pelo fato de que essa é a nossa casa, foi nos dada por empréstimo para que cuidássemos dela, para que pudéssemos tirar dela o necessário. Kardec coloca muito bem no Livro dos Espíritos
que o nosso direito de uso dos bens da Terra é por uma questão de necessidade. Não é que nós somos privilegiados, você ganhou esse presente, o planeta te pertence, você pode destruir. Não, nós precisamos dele. Nós precisamos do planeta. Vamos usar, vai haver um impacto, porque, né, somos muitos, a questão do progresso, da indústria, não tem como fugir disso, né? Seria ilusão, pensávamos todos agora voltar, virarmos, né, indígenas de novo, não vai ter mais indústria, isso não vai acontecer, né? É um caminho que não tem volta. Então, a gente tem que fazer o quê? Tentar lidar de forma mais sustentável, né, com o meio ambiente, tentando minimizar o nosso impacto sobre esse planeta, porque nós precisamos dele. Nós estamos destruindo o teto que nos abriga. E depois quem vai ficar na chuva somos nós. E é isso que nós temos que tomar consciência. As consequências já estão aí. Essas mudanças climáticas, a época que devia estar chovendo, agora está seco, a época que devia estar seco, agora está chovendo, e enchentes, tudo isso já é resultado. Já é resultado da nossa ação negativa sobre o planeta durante séculos. Ainda dá tempo de mudar. E por que a espiritualidade não interfere? Porque ela conhece o valor da lei de causa e efeito. Ela sabe que nós vamos aprender com as consequências dos nossos equívocos. A questão é, nós queremos pagar o preço, porque a gente vai aprender de qualquer forma. A gente vai aprender se nós tomarmos consciência hoje, nós vamos aprender se não tomarmos consciência e continuarmos destruindo. Mas isso vai ter consequências, né? Como Jesus bem disse, o escândalo é necessário, mas ai daquele, né, que comete o escândalo. Porque isso vai ter consequências e não vão ser agradáveis, né? O Matheus colocou no início a questão da falta da água, né, as árvores, e a gente já vai percebendo isso. Então, tá na hora da gente respirar fundo e falar assim, peraí, eu tenho que fazer minha parte. Mas o que eu faço é muito pouco, é só uma gotinha no oceano. Se todo mundo fizesse, como alguém colocou aí nos comentários, nós não teríamos esse problema. E essa reforma íntima, né, às vezes a gente fala dentro do espiritismo, temos que fazer a reforma íntima, às vezes a pessoa só pensa em questão de emoções, culpa, né, raiva. Não, é tudo. É consciência, é responsabilidade, né, tanto para o nosso mundo, né, nossa vivência espiritual, como para a nossa vivência agora aqui na matéria. Porque estar na matéria é ter a oportunidade de aprender, e aprender para a nossa vida eterna. Exatamente. É bem isso, Jane, né? Quando a gente fala sempre aprender, né? Nós estamos aqui para evoluir e aprender sempre, né? E reparar, né? A gente está aqui também para reparar os nossos erros passados. Mas, Matheus, nós estamos com 1h04 já de live. Você quer fazer algum comentário? A Giane, eu não sei se pode continuar mais um pouquinho, se ela tem mais um assunto. E aqui, a Giane, hoje o Matheus fica live até 23h30, é isso? O meu, a Giane foi cirúrgica, eu não tenho o que dizer, ela já disse tudo, extremamente pontual, atual, e é isso, né? Partir para ação. Só ficar falando é o que ela falou. É um exemplo, partir para ação. E você sabe, né, Giane, que, por exemplo, essa live já é uma ação, né? Porque encoraja. Ô, Matheus, eu acho que o teu microfone está dando interferência. Não sei se para os outros, para mim está dando. Sai e entra na live de novo, que é mais fácil. Aí eu te adiciono, tá? Então, Giane, eu acredito que isso... A questão da ação, a questão do reparo, é muito importante tudo isso, né? Quando a gente fala, essa live de hoje já é uma ação do bem, porque nós estamos aqui com várias pessoas que estão nas suas casas, né? Que poderiam estar fazendo N coisas, né? Mas reservaram um tempo para participar, como eu sempre falo, já se tornou uma família aqui, o Papo de Amigos, entre amigos mesmo,
Ações simples como essa traz a consciência, traz o despertar nas pessoas, né? Às vezes o que é desculpa, o que é comentado na live, uma frase falada, desperta aquilo na pessoa que estava ali. Não que a pessoa não queria, mas ela estava voltada para outra coisa. Às vezes, um problema financeiro, um problema no emprego, um problema. O dia a dia, a correria do dia a dia, né, Jane? Deixa muito isso. A gente não reserva um tempo para parar e ver a importância de muitas coisas simples, né? Como essa ação do reciclado, a questão ambiental, a questão da gente. Hoje a gente vê muito quando fala as casas sustentáveis, né? Que usa pouca energia elétrica, que reaproveita a água, que são construídas com materiais reciclados. Eu vi casas feitas, estava até achando interessante, com isopor, casa de isopor, que é feita. Parece que a resistência dela é 4 vezes mais do que o tijolo comum. E ela. Então, são coisas tecnológicas. A tecnologia está aí para nos auxiliar. É uma coisa que, como você disse, não tem como fugir da tecnologia, não tem como fugir desse avanço tecnológico, porque nós necessitamos disso. Se não tivesse esse avanço tecnológico, hoje a gente não estava aqui fazendo essa live. A pandemia, que foi um divisor de águas, né, trouxe essas lives de música, de igrejas, todas as religiões tiraram proveito dessa tecnologia para poder fazer as lives. Então, a tecnologia ela é necessária, o aumento da produção é necessário, né, porque o aumento populacional é necessário, mas até quando a gente está consumindo o necessário e até quando, qual é o limite da gente estar extrapolando isso, né? Essa correria por ter sempre o mais moderno, o mais novo, o mais tecnológico. Hoje a gente vê, sai um telefone novo, todo mundo corre lá, preciso desse modelo, mas não mudou quase nada do outro, né? Sai um modelo novo de moto, de carro, mudou ali um negocinho, todo mundo corre lá. Então, isso também é como você disse. Quem é culpado? É os Estados Unidos e a China que produz isso em massa? Ou somos nós que consumimos tudo isso em massa? Né? E se a gente desse É a lei da oferta e da procura, né? Se parar de consumir, para de produzir. Né? Cai o preço, tem tudo isso. Então, é uma consciência que tem que despertar em todos nós. Né? Começa, lembrando, sempre pela gente. De pouquinho em pouquinho, o trabalho de formiguinha, para o nosso planeta, que é a nossa moradia, né? Não é dos outros. Nós não vamos passar daqui 30 anos, eu não vou estar aqui, mas o teu filho vai. É um pensamento egoísta pensar assim, né? E quem diz quanto tempo a gente vai demorar para voltar? Nós não sabemos. Pode ser rápido, pode ser demorado, mas tudo indica que estaremos aqui novamente. E uma coisa que você colocou, né? A gente está falando o tempo todo de que nós temos que começar por nós. Né? Não temos que esperar o outro. Mas existem algumas atitudes coletivas que já podem ser tomadas por pequenos grupos. E já são tomadas. Eu acho que as pessoas só ainda não tomaram consciência disso e não fazem o que fazem com esse intuito, ou pelo menos propagando essa ideia. Né? Eu vi em vários lugares pessoas questionando, né, que a gente viu que a questão da educação é importante, então a questão do meio ambiente tem que estar dentro das escolas, e muitos lugares falando que isso também tem que ser uma responsabilidade, por exemplo, de casas espíritas. Na verdade, se for parar para pensar, o fato de muitas vezes uma casa espírita doar roupas usadas, fazer bazares, isso já é o reaproveitamento. Só que talvez o que falte é a consciência de passar isso para frente. Né? De você é responsável com a sua evolução moral, em não machucar o próximo, mas você também é responsável com o meio ambiente. Então é um outro também lugar em que isso pode começar a ser propagado, né, com um pouco mais, né, de consciência, né, de forma um pouco mais intensa, porque às vezes a gente se isola na nossa espécie, né, a espécie humana. Então muitas vezes, eu tenho que, né, eu estou aqui num grupo, vamos fazer um estudo para a nossa evolução moral, espécie humana, mas nós não estamos sozinhos aqui, nós dependemos deste planeta que nos cerca.
Então, é preciso também, né, e é uma responsabilidade para nós que estamos dentro da doutrina espírita também, colocar isso em prática, né, tanto no nosso exemplo, mas também no nosso discurso. Até porque, a partir do momento, e aí como aqui a gente está numa live, por exemplo, a partir do momento que você ganha um pouco de visibilidade, por menor que seja, né, nós temos uma certa visibilidade, não somos, né, grandes influenciadores com milhões de seguidores, mas temos, né, Não dentro, somos um né, desse professor nicho Luiz assim, né, Jane? que está no Big Brother, né? É. Mas dentro desse nicho espírita, a gente tem um certo alcance. Então, também cabe a nós, existe também a nossa parcela de responsabilidade de ir colocando aos pouquinhos, tijolinho por tijolinho, essa consciência. Outras populações, né, até milenares, como o budismo, já trazem um pouquinho disso, né, da consciência da importância do meio ambiente. Mas nós também temos que assumir isso. Assumir que nós somos um exemplo. A partir do momento que nós estamos aqui, nós três conversando, né, o professor Luiz no Big Brother, a partir do momento que nós temos essa visibilidade, a gente também tem um compromisso, né, de passar para aqueles que nos assistem a necessidade de nós protegermos um pouquinho mais o ambiente que nos cerca. Exatamente. Matheus, quer fazer suas considerações finais? Depois nós vamos passar a palavra. Eu queria só agradecer a Jane mais uma vez. Eu, sinceramente, não sabia desse conhecimento dela, não sabia dessa formação dela. É muito legal a gente poder trazer esse tema. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei até surpreendido quando os meninos disseram que esse seria o tema. É um tema inédito no Papo de Amigos, né, Rômulo? E eu acredito que, assim, é um tema inédito e eu acredito que a Giane deixou aí, vamos dizer assim, ou um puxão de orelha ou uma semente, né, Rômulo? Para a gente começar a falar mais desse assunto daqui para frente. E já Então, assim, só tenho que te agradecer mais uma vez, Giane, por ter aceitado o nosso convite. E hoje você deixou uma semente diferente do que você já havia nos deixado. Meu muito obrigado. E foi, né, Matheus? Um tema escolhido por ela, né? Ela falou sempre tive vontade, né? Eu falei, pronto, tá escolhido. É um tema super atual, é diferente, né? Então, Jane, eu vou passar a palavra para você. Vou te fazer 2 pedidos. Você retornar ao Papo de Amigos ainda este ano. Claro, eu sei que a sua agenda é muito corrida, eu sei o quanto é corrido. É só chamar. Né? E depois, no final, vou pedir para você fazer a prece de encerramento, se for possível. Fale um pouquinho sobre suas redes sociais, sobre os seus livros, que você tem 2 livros maravilhosos, Metamorfose para Sempre Irmãos. Fale um pouquinho de você, suas redes sociais, quem quiser te seguir, onde consegue seguir. Fique à vontade. Bom, antes, né, de eu falar, né, dessa finalização, falar dos livros, só comentar, não foi um puxão de orelha, porque se foi, é para mim também. Porque, como eu disse, eu sou bióloga, mas nunca dei uma palestra, nunca tinha falado a respeito. Sempre quis, mas, sei lá, nunca... E aí, quando, né, o Romulo falou, eu falei assim, vai ser esse tema. Então, assim, é um puxão de orelha para mim também, né, que tenho que falar um pouco mais, né? Quem me conhece sabe, eu não sou só bióloga, minha especialidade, por incrível que pareça, gente, é inseto, né? Eu sou especialista em inseto, né? Geralmente ninguém gosta, mas é no qual eu me especializei. Bom, eu agradeço, antes de qualquer coisa, a todos que estiveram, que mandaram as perguntas, as observações. O meu Instagram é @giane.lanes. Lá eu diariamente posto conteúdo espírita, e agora eu vou ter que postar de preservação ambiental também, né? Porque eu assumi esse compromisso aqui. Eu tenho 2 livros, né, que eu psicografei, que foram publicados pela editora Letra Espírita. Em breve, não posso dar datas, mas em breve vem o 3º, né? Lá no meu Instagram tem todas as informações, como conseguir, como comprar, tudo mais sobre o livro. Tem posts sobre ele, sobre o que falam, né? Então, quem quiser ir lá, por favor, né? Entre, curta,
dê a sugestão de vocês, porque é sempre importante para que a gente possa sempre ampliar os conteúdos, né? Poder falar de coisas diferentes, assim como hoje a gente falou de preservação ambiental, tem vários temas que às vezes a gente acha que não tem nada a ver com o espiritismo. Gente, o espiritismo tem a ver com tudo. A Exatamente. doutrina espírita tem a ver com tudo. Se você pensa num tema e fala assim, não tem nada, tem. Tem. Sempre o espiritismo vai estar relacionado com a nossa vida material e espiritual. Então, que a gente possa colocar o nosso conhecimento espírita dentro de tudo que a gente vivencia, porque esse é o nosso compromisso. Então, eu agradeço a todos. Posso fazer, então, a oração? Deve, Jane, por favor. Então, tá. Agradeço ao Mestre Jesus, que sempre nos acompanha. Mesmo quando agimos de forma equivocada, mesmo quando nos sentimos perdidos, mesmo quando acreditamos estar sozinhos. Que possamos assumir a nossa responsabilidade não só para com o nosso crescimento individual, mas também para com o nosso crescimento coletivo. Entendendo que não somos só humanos, não somos só animais, somos seres que habitam e formam esse grande planeta. Plano material e espiritual, todos juntos com o mesmo objetivo: crescer, evoluir. Obrigada, mestre, que assim seja. Que assim seja. Janes, gratidão. O convite já Eu que está agradeço. estendido para mais uma E participação. eu já aceitei, é só falar a data. Quando sair o teu terceiro livro, você está convidado a vir. Nós vamos fazer uma live especial sobre o teu terceiro livro para você falar sobre ele, tá? Então, gratidão Com certeza. por essa live, gratidão pelos ensinamentos, por esse papo agradável, tá? Nós vamos colocar, ó, eu coloquei aí Jeane.Lanes, é o Instagram dela, no nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10. A gente também deixa lá o Instagram da Jeane, acompanha o conteúdo que ela faz diariamente, é maravilhoso, não perca essa oportunidade. Matheus, um abraço, meu irmão, um beijo pro Tchau, tchau, professor. tchau. Tchau, Não Giane. esqueça de Tchau, Rômulo, acompanhar o mais uma professor vez. Muito Brother obrigado. Brasil hoje. Que Deus abençoe a todos que aqui estiveram, que a luz do Mestre Jesus abençoe a todos. Uma ótima semana com muita luz, com muita paz a todos. Eu agradeço pela participação e até a semana que vem. Fiquem com Deus.